Oi, minhas lindonas, tudo bom com vocês? Bom, o tutorial de hoje é um tutorial, acho que bem tranquilo pra vocês. Tô querendo trazer, assim, maquiagens, intercalar entre maquiagens fáceis, maquiagens intermediárias, difíceis, aí pra agradar todo mundo. Então, a maquiagem de hoje é uma maquiagem com a paletinha Burgundy x9, que tá aqui, tava procurando ela. Com a Burgundy x9. Aquela paletinha que vem 9 sombras da MAC, que foram lançadas 4 versões, né? A Burgundy vem com tons de sombra mais rosé, né? Nem chega a ser vinho, é mais rosé mesmo, ameixa. Tem uma sombra iluminadora maravilhosa, tons de rosa, assim, é um rosé mesmo, são sombras mais rosés. E temos a Navy, temos a Purple e temos a Amber também, tá? Mas eu me interessei mais pela Burgundy. Então o tutorial de hoje é com ela. É meio que um tutorial de pálpebra luz, tá? Mas não tem delineado. Acho que a parte mais difícil é a colocação dos cílios postiços mesmo. Então quem quiser é só não colocar cílios postiços, tá? Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, não esqueça de dar aquele joinha pra mim, aquele gostei. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. E se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Então vamos lá acompanhar esse passo a passo. Bom, gente, eu vou usar o Painterly como base de sombra hoje, que é o Paint Pot da MAC, né? Eu tô usando ele porque ele é uma base mais rosada e as sombras que a gente vai usar hoje são sombras mais rosé, com esse fundo mais rosa, né? Então vou começar aplicando com um pincel de língua de gato normal, de corretivo, por toda a minha pálpebra móvel. Depois eu vou pegar meu lápis Light Up da Contém 1 grama. Esse tá novinho em folha, por isso que ele tá grandão assim. E vou aplicar do meu arco da sobrancelha até o final e espalhar com um pincel. Também um pincel chato normal, esse da Sigma, só para poder espalhar. E por ser de cerdas sintéticas, ele tira todo o acúmulo. Bom, pegando a minha paletinha Burgundy x9, eu vou pegar a sombra Quarry e vou começar aplicando ela por todo o meu côncavo. Teve gente que disse que teve problema com essas sombras, que não conseguiam pigmentar com ela tal. Com essa sombra em específico da paleta Burgundy, aí pra vocês verem que a minha não veio com problema nenhum, ela está pigmentando e esfumando muito bem. E você que tem a unitária ou ela em refil, pode usar ela para poder reproduzir esse olho. Depois eu vou pegar a sombra Embarque, com um pincel um pouquinho menor, já que eu fiz a primeira marcação de côncavo com a Quarry, eu vou pegar um pincel menor para começar a ficar um pouco mais marcada essa minha região. Então com a sombra Embarque, esse é um pincel réplica, então não adianta eu falar a numeração para vocês, tá, gente? O primeiro que eu usei foi o 217 da MAC, tá? E vou fazer toda a marcação do meu côncavo. Já que a gente vai fazer uma maquiagem estilo pálpebra luz, então a gente tem que marcar desde o canto externo até o canto interno, tá certo? E depois eu volto com o pincel que eu apliquei a sombra mais clarinha, para poder unificar as duas sombras, certo? Depois disso eu vou pegar um pouquinho da sombra Hawks, ou Hall, não sei como é que fala, como é que se pronuncia essa sombra. Eu vi até que uma gringa, ela tava com dificuldade de pronunciar essa sombra, né? Mas enfim, essa sombra aí que vocês sabem qual que é. E vou só dar uma esquentadinha no meu côncavo com ela, porque ela é um pouquinho mais rosé do que a Quarry, certo? Bom, depois disso eu já vou aplicar essa sombra linda, maravilhosa, que agora eu esqueci o nome. Parabéns, Amanda, e a minha paleta não tá aqui, mas eu mostrei ali pra vocês. Essa sim é uma paleta de edição limitada, tá? Que veio só nessa paleta, mas pra quem tem a Cranberry, pode utilizar ela. A Cranberry da MAC também pode utilizar, porque elas são bem parecidas assim. Mas essa sombra é muito pigmentada, gente. Eu não umedeci o pincel nem nada. Olha como ela é bonita. Ela fixa na pálpebra, sabe? Vou aplicar um pouco, esfumar as bordas, porque a gente não pode deixar nada marcado, né? Depois vou voltar, aplicar mais um pouquinho dela para pigmentar, porque a gente esfuma, então acaba perdendo um pouquinho da pigmentação, né? E esfuma de novo, só a bordinha para poder ficar mais tranquilo. Para escurecer ainda mais esse olho, eu vou pegar a sombra Sketch. A maioria das sombras que eu usei, gente, são da linha regular, então você provavelmente vai ter em casa, então pode reproduzir esse olho, tá certo? Então com a sombra Sketch eu vou agora escurecer mais meu canto externo e o meu canto interno também. Isso deixou com que o meu olho também ficasse um pouquinho mais roxinho, já que a sombra Sketch é um pouquinho mais roxinha, né?
e deu um ar assim mais dramático para essa maquiagem. Se você quiser, não precisa aplicar sketch, tá? E dá acabamento também. Pra finalizar, eu peguei essa sombra que é linda também, a Honey Lust. Todo mundo reclama dela, mas eu apliquei ela no centro da pálpebra pra dar esse pá, né, de luz, de iluminação, já que a questão aqui é pálpebra luz. Essa sombra é bacana usar com um pincel umedecido, tá? Pra ela poder pigmentar bem e os brilhinhos ficarem no lugar. Agora eu vou pegar meu pigmento da NYX, o nude, claro, e vou iluminar abaixo da sobrancelha. Eu vou aplicar um pouquinho dele e depois eu peguei um pouquinho daquela sombra Honey Lust e apliquei por cima para ficar meio parecidinho. Os cílios que eu estou usando hoje é este da Kiss, da First Kiss, que é o Double Layer número 15, que são 2 camadas de cílios, certo? Agora na linha d'água inferior eu vou aplicar também meu Light Up, para deixar aqui meu olho bem mais aberto. E com a sombra embarque e um pincel de topo retinho assim, eu vou concentrar um pouquinho mais essa marcação da embarque ali na parte inferior dos meus olhos, porque eu quero deixar essa região dos meus cílios mais com a impressão que meus cílios é mais volumoso, sabe? Então por isso que a gente escurece essa região. Depois eu pego um pouquinho da Hawks e também vou dar uma esfumada embaixo pra gente manter a harmonia entre a pálpebra superior ali, né? E essa região abaixo dos cílios pra ficar tudo bem parecidinho. Depois disso eu já vou passar o rímel. Eu tô usando aquela amostrinha da Stila, tá? E é isso. Depois a gente já vai finalizar o rosto. Para contornar eu usei um pó Studio Fix, mas eu usei um NC42. É um pó que eu comprei para peles morenas e experimentei ele para fazer contorno e achei bem bacana, porque não ficou um contorno muito forte, ficou mais natural por ser um pó facial e não um blush. Então ficou bem bacana. Se você tiver um pó mais escuro em casa, experimenta porque fica bem mais natural. O blush que eu vou usar hoje vai ser o Naked Acetinado da Contém 1 Grama. Já mostrei aqui a minha paixão por esse blush, né? Porque ele é um blush bem queimadinho, assim, um tom de queimado, diria, né? E ele é levemente acetinado, então ele já dá um brilho na pele. Já fica bem bacana. E o iluminador eu vou usar aquele da edição limitada de Natal, o Oh Darling, que ele é muito lindo. E, gente, a maioria desses meus pincéis, como eu já mencionei aqui, são réplicas. Já tem vídeo dos kits aqui no canal, então dá uma procuradinha, tá certo? Porque lá eu passo todas as informações de todos os kits, tá bom? O batom que eu vou usar hoje é novidade aqui no canal, é da Colourpop na cor Trap. E, gente, ele é muito parecido com o Cashmere. Ele é líquido, que nem os da Lime and Crime. Olha como ele é bem líquido. Ó, bem líquido mesmo. E depois ele vai ficando mate. A qualidade desse batom, gente, é fora do sério, assim. Caraca, fiquei louca. Ele aguenta sem refeição, não sai por nada. Tô chocada. Eu recebi 2 cores da loja Love Store, da minha amiga Amanda, né? E vou fazer resenha pra vocês, podem ter certeza, mas já adianto que esse batom é um choque de bom. Bom, meus amores, então é esse o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que seja um tutorial proveitoso pra vocês, tá bom? Então é isso. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.